Eu sou Bruno Malias, eu tenho 44 anos, a gente está falando aqui em Jardim Camburi, mas eu sou tijucano, eu nasci no Rio de Janeiro. Sou casado com a Aline, pai do Arthur e do Bento. Como qualquer criança no Brasil, eu acredito que a gente tem um impacto do futsal na nossa vida por causa da escola. Então, geralmente, a gente começa no futsal na escola, né? E eu comecei jogando futsal, da escola eu fui pro Clube de Natação e Regatas Álvares Cabral. E em 1999, jogava futebol de campo também no João Nery. A gente foi campeão estadual ainda em 96. A gente ganhou do Rio Branco na semi, Laila. Lá no Kleber Andrade, a gente mandava os jogos aqui no Manuel Plaza e treinava descalço na praia de Camburi, acredita? E ganhou a final da Desportiva também, em 96. O jogo foi no Gerararipe e depois aqui no Manuel Plaza também. Eu fiz 2 gols naquele jogo. Fica aí, tá vendo? Malia só não jogou areia não, jogou futebol de campo também. 4-2, final do campeonato estadual de 1996. Eu era um juvenil. Nossa, bacana. Em 99, eu já tinha deixado o futebol de campo, eu estava jogando futsal, eu já estava na universidade. E aí teve um campeonato brasileiro universitário. Universitário não, um campeonato brasileiro juvenil aqui no estado do Espírito Santo. Como é importante os campeonatos de base, né, de formação, que foi num campeonato de formação de base que eu tive a oportunidade de ser visto pela galera do Minas Tênis Clube. E aí eu tive a oportunidade de ir para o Minas Tênis Clube, jogar futebol de salão, ter minha primeira carteira assinada como atleta. Eu fiquei por lá por 6 meses, foi um período de muito aprendizado na minha vida, acertei muito, errei muito. Eu era um jovem, estava estudando na PUC, porque meu pai falou assim também: olha, cara, você vai, mas vai continuar estudando. Eu fazia ciências contábeis na época. E eu acordava de manhã cedinho, ia para a faculdade, voltava, treinava meio-dia, descansava um pouquinho, treinava no final do dia. Foi legal porque me deu uma base muito bacana, Laila, porque quando eu voltei para Vitória no final do ano, eu já tinha desistido do futebol, eu fiz um concurso para Vale, para estagiar na Vale, eu passei nesse concurso, fui estagiar na Vale, mas um amigo me convidou para disputar o primeiro campeonato estadual aqui no Espírito Santo de beach soccer, o Léo Zanotelli. E aí, fui jogar o primeiro campeonato pela seleção de Vitória, a seleção capixaba, recém-campeã brasileira. A gente iniciando o primeiro estadual de beach soccer. Esse campeonato estadual que a gente conhece, né, começou lá em 2000 e foi meu primeiro ano disputando o campeonato estadual de beach soccer. Foi minha primeira aparição no beach soccer. E aí é o que eu estava te falando, né? Essa base que eu tive lá no Minas, de muito treino, de muito profissionalismo, foi muito bacana quando eu vim para a areia. Porque aqui eu encontrei um ambiente que não era tão parecido com aquele. Eu estava preparado para aquele momento, então eu fui muito bem no primeiro ano na seleção de Vitória. Logo depois fui convocado pela seleção capixaba, fui muito bem também na seleção capixaba e cheguei na seleção brasileira. 2 anos já estava na seleção brasileira. E por lá fiquei durante 10 anos. Então a minha trajetória até chegar na seleção brasileira é essa: futsal no Álvares, futebol de campo no João Nery, uma oportunidade no Minas Tênis Clube com minha primeira carteira de trabalho assinada em 1999, um retorno para Vitória, uma desistência do futebol, fui trabalhar na Vale, mas um convite de um amigo me fez botar os pés na areia e é a modalidade hoje que conhece o Bruno Malias. Veja bem, assim, é uma trajetória. Eu deixei um legado da modalidade. Os títulos, eles contam a nossa história. O que é legal falar também é porque eu sou uma outra geração do beach soccer. Eu trago esse legado de outras gerações, né? E eram gerações muito vitoriosas também. Então, naquele primeiro momento, tinha muita pressão para a gente continuar ganhando. E a gente conseguiu, né? Entretanto, a gente perdeu o primeiro título da FIFA, que é importante falar, que foi a troca de gerações. E aí, quando a nossa geração entra, uma galera mais jovem, equilibrando com uma galera que já estava mais antiga, a gente consegue vencer 4 Copas do Mundo seguidas, a gente fica 70 e tantos jogos sem perder. Foi o período dourado, assim, do beach soccer capixaba, do beach soccer brasileiro, eu acredito. Essa marca dos 39 gols, eu sempre fui um cara que arrisquei muito. Eu aprendi na vida, numa dessas competições, que o triunfo pertence a quem se atreve. Então eu chutava lá. Eu acho que o beach soccer é um jogo voltado para o chute, né? A quadra é do tamanho de uma quadra de futebol de salão, mas o gol é 2, 3 vezes maior. Tem a dificuldade da areia também. A gente joga descalço, a bola é uma maravilha para chutar. Então ela bobeou, eu chutava. E eu fazia bastante gol mesmo, assim. Eu tive a oportunidade de, além de fazer gol lá, era legal também jogar para os meus amigos, jogar para os meus companheiros. Eu era um pivô antigo, jogava de costas, então eu tinha essa característica também, né, de fazer um jogo muito coletivo, colaborativo. Mas eu também entendia que eu ajudava fazendo gol, né? A gente corria lá atrás, marcava, os caras marcavam e a gente precisava aqui fazer gol. É importante ter o goleiro que defenda, ter alguém que marque bem e ter as pessoas para resolver a partida. Eu me colocava nesse espaço. Em 2005 eu joguei pouco, era uma Copa do Mundo que o Romário estava lá com a gente. Eu joguei o primeiro e o segundo jogo. Eu joguei o primeiro jogo, fui muito bem. Aí eu joguei o segundo jogo, não foi tão bem. Aí eu fiquei de fora do resto do campeonato. E aí a gente acaba trocando a geração. Em 2006 eu entro na Copa do Mundo como uma esperança do Brasil naquele momento, né? Dos gols, do ataque. E no primeiro jogo eu também não vou tão bem contra a Polônia. E aí eu escuto muita vaia da torcida, Copacabana cheio, sabe? Uma arena. Eu queria muito ter ido bem. E não fui bem. Paciência, resiliência, né? Vamos descansar, vamos botar a cabeça no lugar. E aí no dia seguinte eu dei um jogo contra o Japão. Eu faço 3 gols, um depois do outro. E aí tudo muda, tudo vira num chute.
Eu fui lá atrás defender, o PR defende a bola, joga no meu joelho, eu peço a bola. Eu sempre tive muita coragem, isso é verdade mesmo assim. E aí eu domino, levanto, dou 2 joelhadas nela, chuto lá de trás, a bola entra no ângulo, aí bicho, ninguém mais me tirava aquele jogo. Na próxima bola eu pego a bola, driblo 3 pessoas e faço gol. Na outra o André bate o lateral, eu faço um gol de cabeça. E aí foi legal que a televisão me descobriu também. E aí eu comecei a fazer parte do Globo Esporte, de aparecer. E aí a pressão aumentou também, Laila, porque no jogo seguinte eu tinha que ir bem também. E deu tudo certo, porque depois eu fiz 3 gols, minha avó foi ver o jogo na televisão, e aí eu fiz um gol de bicicleta, e daqui a pouco eu estava no Esporte Espetacular, não sei aonde, foi incrível. Sabe assim, essa Copa do Mundo foi muito bacana, e esse jogo contra o Japão fez toda a diferença na minha vida. A gente tem que lembrar, galera, que a gente não tinha isso aqui que a gente está fazendo, a gente não tinha o YouTube, a gente não tinha a internet, a gente não tinha mídia social, então pra gente o que era legal era estar na televisão, era estar na folha do jornal, né? Ah, se fosse hoje, imagina. Outro jogo legal também foi na Itália. Eu tive uma carreira muito legal na Itália. Eu fiquei jogando, acho que por 10 anos na Itália também. Eu jogava no Terracina. O Terracina é um time do sul da Itália. E a gente jogava contra o Milano, que é um time do norte da Itália. Depois eu fui até jogar no Milano também. E naquele ano eles tinham o Roberto, o Amarelli e o Madjer no mesmo time. O Roberto é o goleiro da Espanha, que é o melhor do mundo. O Amarelli, o melhor do mundo, o melhor jogador do mundo. E o Madjer, o artilheiro da Copa. E o Milano era o time temido na Itália, né, por todos. E o pessoal do Terracina estava morrendo de medo de jogar contra o Milano. E aí a gente foi pro jogo. E a gente ganhou de 9-5 aquele jogo. O Terracina ganhou de 9-5. Eu fiz 6 gols. A bola batia e entrava lá, ela. Incrível, assim. E jogava eu e o Anderson no Terracina. No Milano jogava essa galera. O Benjamin, eu acredito que estava no Milano também. Aquele ano, ali foi em 2008. Copa do Mundo, eu posso lembrar outro, maneiro também. 4-4, Copa do Mundo de 2008, antes desse título do Terracina, que a gente acabou perdendo também. O Terracina ganhou nas quartas de final, a gente perdeu a final porque eu machuquei o joelho num jogo contra o time do Xavier, contra o Vasco. Antes desse campeonato italiano, eu estava pela seleção brasileira. A Copa foi em Marselha, na França, semifinal 4-4. Eu no jogo, faltando 2 minutos, aí o Portugal ataca, o Júnior Negão cai na bola, eu vou lá ajudar ele, cai também, cai o Madjer junto, cai o Mão junto, e aí eu levanto, peço a bola, o Mão me dá a bola e eu arrisco lá de trás e a bola entra. E a gente ganha o jogo por 5-4. E aí a gente vai para a final da Copa do Mundo, aí a gente é campeão, 5-3 contra a Itália, eu fiz 2 gols na final. É isso, assim, são muitos jogos. Se eu parar aqui para ficar lembrando, eu vou lembrar uma porção de jogos, sabe? Mas esses, assim, foram mais marcantes. E sabe assim, Laila, quando começaram a me perguntar sobre os jogos, eu lembrava desse contra o Japão. Mas aí o tempo foi passando e a gente vai valorizando talvez outros feitos na nossa vida, a gente vai dando significado para outros. Lembrei desse do Terracina, lembrei desse de Portugal. Tenho certeza que quantos mais bate-papos a gente for fazendo assim, eu vou lembrando de outros jogos também. Isso que é o legal também, sabe? Assim, a gente tem essa história para contar. De todos que cruzaram comigo dentro do campo, porque eu sempre tive esse espírito de ensinar, voluntarioso, de ajudar, de dizer o que fazer, de corrigir. Eu descobri depois, Laila, que isso é propósito, que ajudar é propósito. Eu fui descobrindo na minha vida, porque eu fui descobrindo que eu sempre fiz isso. Eu sempre quis o bem, eu sempre quis ajudar. O Ramon, por exemplo, é um cara que jogou com a gente no Rio Branco em 2014. Aí você tem o Alesi e o Digão, que são mais recentes. A gente teve a oportunidade de levá-los. Eu tive a oportunidade de levá-los para a Hungria. E sabe o que foi legal assim? Teve uma hora que eu briguei com o meu time lá e falei assim, rapaziada, bora jogar futebol de campo. Deixa que eu seguro, eu vou jogar. Eu era treinador. Eu falei, deixa que eu vou jogar, vocês dois vão tentar lá jogar futebol de campo, né? Aí eles foram para a República Tcheca tentar, porque vai que dá certo, Laila. A gente acerta boa com esses meninos, eles viram jogador de futebol de campo, sabe? Assim, eu segurei uma dificuldade para que eles pudessem ir. E todos os outros, assim, eu lembro de buscar o Juninho, o mascote, na casa dele para levar ele para Israel. Nem lembro o ano, 2011, 2012. O João Vitor também foi um menino que a gente também teve a oportunidade de abrir a porta para ele na Itália, né, no São Benedetese. E devem ter outros também, Lara, porque essas coisas assim a gente vai acabando esquecendo, entendeu? O que eu mais gosto na minha vida, que eu tenho percebido agora, é quando alguém chega e me agradece. Aí eu falo, poxa, massa, né? Muito melhor você receber um agradecimento do que um puxão de orelha. Às vezes eu pergunto, cara, o que eu te ajudei? E isso tem sido muito bom para mim. É por isso que eu tenho descoberto esse propósito na minha vida, entendeu? E antes, Lara, eu tenho falado para os meus filhos assim, ó, Arthur, Bento, os meninos estão querendo já saber o que vão fazer da vida, né? Eu tenho dito para eles assim, descubram qual o propósito de vocês na Terra. Porque aí depois fica tudo mais fácil para você decidir qual profissão você vai ser, qual cidade você vai morar. Descubra o seu propósito, entendeu? Entenda o que você veio fazer na Terra. E aí depois você vai conseguir viver de uma maneira mais digna e mais honesta com você mesmo, sabe? E aí eu descobri qual é o meu propósito, é ajudar, colaborar, cooperar, né? Fazer com que as pessoas melhorem do meu lado, criar novas lideranças. Aí, tudo menino, só tem menino, é isso, a ideia é essa. E também assim, valorizar e ser valorizado também, né? Que é importante também, né? Não adianta nada a gente criar monstros, né? O René Simões falou isso do Neymar uma vez, né? E aí você faça o seu julgamento.
acaba que isso vai fazendo parte desse grande propósito que é viver ajudando as pessoas, né? A gente estava falando que tinha gente treinando aqui, né? Se não fosse eu para idealizar esse campo aqui e a prefeitura para construir o campo não ia estar aqui e as pessoas não iam ter um espaço para treinar. E aliás, Laila, você sabe que só tem 2 campos de beach soccer na praia de Camburi hoje, esse aqui e o do Rio Branco Beach Soccer, que fomos nós que montamos? Não sei, Laila. É legal escutar isso também, né? Eu talvez nunca tenha escutado isso assim de alguém que eu tenho e vou continuar fazendo. Então, assim, eu acho que esse é o grande barato. Eu vou continuar fazendo. Como eu falei aqui para você, que eu tive a oportunidade de assumir a Subsecretaria de Esportes e olhar para o beach soccer de uma maneira diferente, né? Dar o destaque que a nossa modalidade merece no cenário capixaba, no cenário brasileiro e mundial. A gente está falando muito de esporte olímpico, esporte não olímpico, o esporte da terra, o esporte que nos orgulha, o esporte que faz parte do nosso viver, da nossa identidade. A gente está falando do beach soccer, mas poderia ser o vôlei de praia, por exemplo, poderia ser o bodyboard com a Neymar, sabe assim? Então, assim, a gente tem essa pegada dos esportes de praia, né? Mas me orgulha muito estar no beach soccer, sabe? Parece que isso é uma modalidade que as pessoas não conhecem muito e a gente precisar ser esse tipo de gente que bate de frente, que exige respeito, sabe? Eu acho que tem isso também nessa entrega minha assim pro jogo. E vou continuar criando, hein? Pode ter certeza disso. Criamos a federação, criamos outras oportunidades, criamos outros projetos, vai trazendo as pessoas para dentro. É isso, assim. A gente vai conseguindo tempo porque é paixão. A gente vai ajudando, vai fazendo, vai entregando. Mas precisava ser 2, Laila. Um é difícil, né? Eu acho que você é mais ou menos assim também, né? A gente vai se descobrindo no processo. Primeiro assim, olha, para ter beach soccer tem que ter quadra de areia, né? Então assim, aqui em Jardim Camburi a gente tem pouco espaço público esportivo. Então a gente traz um espaço público esportivo para Jardim Camburi na perspectiva do beach soccer. Então isso foi uma vitória. A gente tinha o Rio Branco Beach Soccer desde 2011 lá em Jardim da Penha. Eu já estava um pouco cansado, a idade ia chegando, eu queria treinar na frente do meu bairro, criar uma raiz na frente de Jardim Camburi, com o próprio Rio Branco, abrir oportunidades para as pessoas praticarem as suas atividades aqui. A gente tem a falta de espaços públicos esportivos no bairro, é o maior bairro do estado, e tem 2 quadras aí dentro de futsal públicas. Então foi dessa ideia. E aí eu conversei com as pessoas da praia, porque eu não chego tomando conta, eu chego conversando, discutindo, trazendo as pessoas para discussão, e a gente entendeu que seria melhor esse espaço aqui. Eu solicitei a prefeitura negou em 2016. Eu tenho um ofício da negativa da prefeitura. Ela falou que já tinha muito campo de beach soccer na praia de Camburi. Só que em 2018 eu fui trabalhar na prefeitura, e fui trabalhar na Secretaria de Gestão. O primeiro ato que eu tive, eu falei com o meu chefe, o Vandinho, falei, Vandinho, vamos fazer uma quadra de areia em Jardim Camburi? Ele me mostra o projeto, me mostra tal, não sei o quê. Pronto. Resolvido. Ofício para a Secretaria de Central de Serviço, ofício para a Secretaria de Obras, ofício para o Meio Ambiente para a gente avaliar o espaço. Uma semana depois, a quadra estava pronta. Desse jeitinho que você está vendo. Depois vieram as melhorias na quadra. Mesmo porque a gente não deixou só a quadra. A minha ideia era trazer o Atlântica Park de lá para cá. Porque lá, em 2019, foi inaugurado uma estrutura bacana do Atlântica Park. E aqui a gente não tinha os parapeitos, a gente não tinha acessibilidade, a praia era perigosa porque você podia cair na praia, de cima ali do calçadão. Pronto, o que você está vendo aí foi planejado, organizado, discutido com a comunidade por mim e pela equipe da Prefeitura de Vitória, e a Prefeitura de Vitória atual veio e colocou a grana e ficou ótimo, porque isso aqui foi pensado pra gente, Laila. O que eu acho que foi um erro foi a colocação de todo esse alambrado aqui, porque o alambrado divide as pessoas do campo, e a ideia não era essa, porque antes a gente sentava ali em cima e descia para o campo. Hoje você tem um alambrado, você só tem um espaço para descer. Você percebe que as pessoas até levantam o alambrado ali para fazer como era antigamente. E vai acontecendo que é isso mesmo, tá, pessoal? A gente vai construindo os nossos caminhos. Mas a idealização é essa, ficou ótimo, um campo para crianças, um campo do tamanho oficial do beach soccer, competições já aconteceram aqui dentro. Eu tive a escola de craques aqui. Laila, o interessante é falar que eu tive a escola de craques aqui. E a partir do campo a gente conseguiu tirar todo o arco de barril, que era uma vegetação maior que ficava por aqui. A gente conseguiu delimitar bem os espaços da restinga, com uma interação bacana entre esporte e meio ambiente. Sustentabilidade, né? Então assim, tá tudo pensado. Esse espaço que está aí atrás foi pensado para que fosse um parque de crianças, porque a gente tem essa necessidade aqui na praia de Camburi. Então assim, pode-se dizer que o planejamento, a idealização, né, que a gente teve lá atrás e que ela conseguiu se materializar hoje, ela entrega uma área fantástica para o bairro de Jardim Camburi, que usa muito esse espaço, que tem um orgulho danado de dizer que tem uma quadra de areia dentro do seu território. Eu sou muito feliz por ter contribuído muito, junto de outros parceiros, para que isso acontecesse. O esporte lá é o que a gente fizer dele, ok? Do mesmo jeito que o esporte ensina a gente a liderar para o bem, ensina a liderar para o mal. Eu sou uma pessoa que lidero para o bem. Eu sou uma pessoa que estou voltada para ajudar, colaborar, cooperar. Se for para derrubar qualquer coisa, nem me chama. Agora, para construir, botar tijolinho sobre tijolinho, eu vou. Isso o esporte me ensinou.
né, uma educação em valores por meio do esporte. E por que me traz para a política? Porque eu percebo que eu posso ajudar muito mais, transformar muito mais. Por exemplo, se no particular hoje a gente atende 1000 crianças, o Campeões de Futuro sozinho atendem 25.000 crianças. Sabe, se a gente conseguir levar o modo da gente tratar na escola de craques para essas 25.000 crianças, olha que bem que a gente vai estar fazendo para as pessoas, compreende? Entender qual é o meu papel, eu entendi no esporte qual era o meu papel, você falou que tantas coisas eu criei antes de entrar na política, e entrar na política só potencializa todo esse meu perfil, talvez, compreende, Laila? De ser um cara inquieto, de ser um cara brigador, de ser um cara que não está satisfeito com o que está acontecendo, de querer sempre abrir portas e de carregar as pessoas comigo. Porque não adianta nada, Laila, também a gente abrir porta para nada acontecer, compreende? A gente tem que ter as pessoas com a gente. E formar novas lideranças, cara. Eu estou no momento de formar novas lideranças. Eu não vou viver para sempre. Daqui a pouco eu quero parar, viajar com a minha mulher, ter meus filhos criados, entendeu? Eu preciso formar novas lideranças. Agora eu quero virar vereador de Vitória. Eu preciso de uma votação expressiva, eu preciso que as pessoas entendam como é importante ter uma pessoa com esse perfil na Câmara, seja pelo esporte, seja pelo conhecimento da comunidade que eu ganhei com o pé no chão aqui em Jardim Camburi, Laila. É o maior bairro do estado do Espírito Santo, isso aqui é uma cidade. Para administrar um bairro como esse, algumas cidades têm um prefeito, um vice-prefeito, alguns secretários, não sei quantos vereadores, e eu sou presidente da Associação Comunitária de Jardim Camburi, compreende? Então assim, isso me deu muita bagagem também para eu conseguir assumir esse novo desafio que é ser vereador de Vitória, que é o parlamentar, que é o político que está mais próximo do povo, o que reconhece suas dores, o que percebe seus desafios. O esporte me traz até aqui, me dando muitos princípios e valores para que eu possa levar esses princípios e valores dentro do propósito da minha vida, que é ajudar, transformar, colaborar e cooperar, de maneira a potencializar isso com a política. Podem contar comigo, é só chegar, perguntar, pedir, que eu estou sempre à disposição. Massa! Eu sou um cara muito próximo dos meus filhos. Eu sou o cara que deito depois do almoço com meus filhos na cama e faço cafuné. O Arthur tem 15, o Bento tem 12. A gente deita para conversar. A gente precisa... Qual é o seu propósito? Entendeu? Eu abri mão de jogar bola para ficar perto deles. Eu abri mão de construir uma carreira no futebol, trabalhando nos Emirados Árabes, na Itália, como treinador, porque não dava para carregar eles. Não dava para carregar minha mulher. E eu fui muito criticado por isso, você acredita? Um amigo nosso falava assim, pô, Bruno, você parece o Ricardo. O Emanuel é um cara mais centrado, o cara mais não sei o quê. Lá na época, o cara que não liga muito pra família. E o Ricardo liga. Sou o Ricardo. Tá tudo bem. Entendeu? Construí o que eu construí. E agora é isso, assim, ajudar os outros a construírem. Tô na política também, Lara, sabe por quê? Porque meu filho tem a oportunidade de deitar depois do almoço e dormir. Mas nem sempre são todos que têm. Por que não tem? Meu filho toma café de manhã, vai para a escola de manhã, volta, faz futebol, tem inglês, não vive numa comunidade violenta. Por que todos não vivem? A gente tá velho, a gente vai passar, mas essas crianças precisam ser educadas para que sejam velhos melhores do que a gente, para que saibam conviver. Essas pessoas, a gente precisa de dignidade no nosso bebê, Laila. A gente precisa de dignidade e nem todo mundo tem dignidade. Sabe, assim, às vezes a gente fica falando, Estado mínimo pra quem, Laila? Estado eficiente, Estado que entrega o que tem que entregar. Aqui em Camburi é mole falar de Estado mínimo, se você tem Unimed e estuda no Salesiano. Agora, lá na periferia, Laila, tem que ter Estado, tem que ter escola em tempo integral, sabe? Tem que ter investimento em professor, tem que ter investimento nas crianças, em política pública, tem que ter investimento em saneamento. Todo mundo tem que viver igual, Laila. Por que a gente vive diferente? É por isso que eu estou na política, é por isso que o propósito é esse, é por isso que a ideia é colaborar, entendeu? É isso, esse sou eu.